nosso Pai, de misericórdia, de bondade. Agradecemos por estarmos aqui mais um dia, reunidos em teu nome. O nosso querido Mestre Jesus possa nos iluminar nessa noite, iluminar o nosso irmão Luiz José, que vai ministrar o estudo da noite, que a espiritualidade amiga, que já desde cedo preparou a casa para nos receber, possa nos orientar, nos embalsamar com suas bênçãos, com a sua paz. Vamos iniciar a noite de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez em nossos corações. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui, de podermos refletir um pouquinho sobre essa parábola que nós vamos falar hoje. Antes de nós falarmos propriamente da parábola, eu achei no Livro dos Espíritos, na pergunta 814, 815 e 816, falando sobre a desigualdade das riquezas. E o nosso estudo de hoje, o tema do nosso estudo de hoje, é justamente falando dessas desigualdades. Então, lá está. Deus concede a riqueza ou a miséria a determinadas criaturas para experimentá-las de modo diferente. Na maioria das vezes, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos antes de reencarnar. Tanto a prova da miséria quanto da riqueza são difíceis testes para o homem. Enquanto a miséria pode provocar a revolta com a providência divina, a riqueza incita aos excessos, às tentações. Dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, o rico, não o fazendo, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao homem, muitas vezes espinhosas, torna-se esta prova, pois normalmente ela incita o apego e se apegar à matéria e o afasta da perfeição espiritual. Entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao seu progresso espiritual. Seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente os bens que o Senhor nos concede, na certeza de que a desigualdade das riquezas visa, acima de tudo, ao nosso aprendizado espiritual e à exemplificação cristã. Por riqueza, não se pode considerar somente o dinheiro, e sim tudo aquilo que possuímos, o corpo, o lar, os amigos, a capacidade de pensar, os conhecimentos espirituais e etc. Enquanto na conquista dos bens materiais nos esforçamos para acumular bens perecíveis,
Na conquista dos bens espirituais, nós muitas vezes acumulamos tesouros verdadeiros para a eternidade. É importante notar que se existem desigualdades é porque não soubemos usar de maneira adequada no passado as riquezas que nós possuímos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar a ninguém, e tão rico que nada precise. Jesus, a sós, sem finanças terrestres, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, enfermos do corpo, enfermos da alma. Falou do reino de Deus, que através do autoconhecimento nós entendemos que está dentro de nós este reino de Deus. E falou sobre esse reino alguns pescadores de vida simples e transformou a vida de muitos e transformou o mundo inteiro. Peguei essa página da União Espírita Mineira, numa área da infância e juventude, conteúdo programático. É muito interessante. Lá tem vários tópicos, quando a gente for fazer um estudo, a gente pode ver lá, eles citam várias passagens. E lá que eles falaram dessa questão 814, 815 e 816 do Livro dos Espíritos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o mal rico e Lázaro. Para nós podermos entender, eu gosto de estar esmiuçando algumas coisas assim, para que eu me sinto mais confortável para estar falando, né? Por exemplo, para nós falarmos de Lázaro, eu fui buscar a significação da palavra Lázaro, que vem do hebraico, Eleazar, significa Eleazar, o nome Lázaro, e quer dizer, Deus ajuda, Deus tem ajudado. Então, Jesus, nós sabemos que foi um grande contador de histórias, e todas elas exatamente falavam às nossas almas, aos nossos corações, e foram extremamente profundas em seus significados. E essa parábola que nós vamos falar hoje, de um mal rico e Lázaro, está no capítulo 16, versículo 19 e 31 do Evangelho de Lucas. E para nós entendermos melhor, então, vamos narrar sobre os personagens dessa história rapidinho, para que nós possamos compreender. Tá? Por exemplo, começando com Abraão. Abraão também vem do hebraico, vem do Abraham, né, com H no final, Abraham, que significa pai de muitos, pai de uma multidão. Então, Abraão, que foi o patriarca dos judeus, o ancestral de onde se derivou todo o povo hebreu. Vou falar aqui novamente, que eu já tinha falado isso. Vocês sabem que os hebreus, antigamente, após eles ultrapassarem o deserto, eles fundaram várias tribos, foram 12 tribos, e uma das tribos se chamava tribo de Judá. E foi aí, né, que eles começaram a levar o conhecimento às pessoas, e como eles eram da tribo de Judá, e era uma tribo assim, maior, essa tribo começou a ter mais influência sobre as outras. E como eles moravam em Judá, eles começaram a chamá-los de judeus. Daí eles não eram mais conhecidos como hebreus, e sim como judeus. Está até hoje, que a cidade de Judá está localizada lá no Oriente Médio, né? Então é uma coisa assim que eu achei interessante trazer, curiosa, que a gente fala assim, hoje ninguém fala mais hebreu. O que aconteceu com os hebreus? Para onde foram os hebreus? Falam em judeus, mas não falam hebreus, né? Eu achei interessante trazer essa questão, né, dos hebreus, que depois passaram a ser chamados de judeus por causa da cidade de Judá. Então, quem mora em Cruzilha é cruziliense, quem mora na cidade de Judá eram judeus, né? Certo? Então, este Lázaro da parábola que nós vamos falar hoje, ele realmente não existiu. Este Lázaro, ele foi um adjetivado, ele foi uma representação de pessoa de poucos recursos, de pessoas
com o corpo coberto de feridas, que antigamente era chamado de lepra, que hoje nós chamamos de jansenismo. Então, esse Lázaro, dessa parábola, não existiu. E eu fiquei em dúvida em saber se este Lázaro tinha alguma conexão com o Lázaro que Jesus ressuscitou. Aí, estudando e perguntando para alguns amigos, eu fiquei sabendo que não tem nada a ver. Que este Lázaro foi uma representação de pessoas de poucos recursos. Já o Lázaro, que Jesus ressurgiu, ele era um amigo pessoal de Jesus, que era irmão de Marta, irmão de Maria, da cidade de Betânia. Betânia era conhecida porque a própria palavra Betânia em hebraico significa casa dos pobres. Então, o rico, ele também não foi dado nome a ele. Ele está mesmo aqui na parábola para representar, para adjetivar os homens de posses, que são avarentos. Aqueles que são materialistas, que são egoístas, que são indiferentes, que são muquiranas, na gíria atual hoje, aqueles que são agarrados. Então, tanto o Lázaro quanto o rico, se a gente for analisar aqui na parábola, eles são representações. Porque o rico não foi dado nome a ele. E o Lázaro também veio representar homens de poucos recursos. Essa parábola também fala da lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. E nós sabemos que na lei de ação e reação, cada um recebe aquilo que semeou. E a condição futura nessa lei é consequência de nossos atos atuais. Assim a doutrina nos ensina. Essa parábola também nos lembra o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem como tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, nós sabemos que da mitologia grega significava o deus do dinheiro, o deus das posses. E também me lembra a passagem de Lucas, no capítulo 14, versículo 11, que diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar será elevado. E somente no Evangelho de Lucas que nós encontramos essa narrativa, que muitos entendem também como a história do rico e do mendigo. Então, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou ler a palavra, esse meu Evangelho, que me acompanha há muito tempo. Eu acabei de falar com o Antônio, esse Evangelho aqui é de 1944, tem 80 anos. Já soltou a folha, mas ele traz assim, uma linguagem muito clara, sabe? Eu gosto muito de estudar nesse Novo Testamento aqui. Então vamos lá entender o rico avarento e Lázaro, o que está aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, que eram tecidos muito caros na época, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, o qual, coberto de feridas, estava deitado à sua porta, desejando muitas vezes saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e ninguém lhe dava, mas os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, sucedeu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e ele foi sepultado. E quando estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu meio. E gritando disse: Pai, Abraão, compadeça-te de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta de seu dedo para refrescar a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu males. Por isso, ele é agora consolado, e tu és atormentado. E além disso, há entre nós e vós um grande abismo,
de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de aí podem passar para cá. E disse o rico, né? Rogo-te, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que os advirta de tudo isto, e não suceda virem também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão disse-lhe, eles têm Moisés e os profetas, ou que eles ouçam. Ele, porém, disse, não basta isso, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. E ele disse-lhe, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que se ressuscite ou que ressurja alguém dos mortos. Eu achei interessante essa passagem, porque quando eu estive lá em Muquem, lá, vamos dizer assim, o mentor deles lá é São Lázaro. Então, eu achei interessante na missa o padre falando sobre Lázaro. É claro que a visão deles é diferente da nossa, né? Como ele diz que quando Abraão diz que não tem possibilidade nenhuma de ele vir e avisar os irmãos, eles interpretam como que não existe a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas hoje aqui eu vou dar, né, a minha interpretação de tudo isso, né? Então, meus irmãos, o rico, ele era o egoísmo em pessoa, usando roupas caríssimas para a sua época, e vivia uma vida de ostentação, uma vida de luxúria, sem se importar com os outros que viviam ao seu redor na extrema miséria. Deu que venceu o tempo dos 2 homens da parábola, e estando lá no plano espiritual, cada qual colheu o que semeou. Vocês acham que nós podemos nos considerar ricos? Pergunto para vocês. Sim, com certeza. Sim. Talvez não ricos em dinheiro, em posses, mas em saúde perfeita, né? Ricos em saúde mental, em saúde física, não é verdade? E se nós formos refletir sobre essas riquezas que nós temos, nós iremos ver que nós estamos muito melhores do que muitas pessoas no mundo. A nossa situação está muito melhor a várias pessoas no mundo, se nós formos analisar, né? Daí nós podemos pensar assim, então o que eu estou fazendo com tudo isso que Deus me deu? Né? O que estou fazendo? O que estou utilizando? De que modo estou utilizando tudo isso? Como estou administrando tudo isso? Porque se nós formos ver, essa riqueza que nós temos nada mais é do que os dons espirituais que Deus deu a cada um de nós. E cada um tem o seu valor, verdade? Então, este homem da parábola, né, ele era rico em dinheiro, em posses, em bens, né? Mas nós também, se formos analisar, como eu disse, nós também somos ricos. Como eu disse, em relação a muitas pessoas. Por quê? Porque quantas pessoas caminham conosco com dores físicas? Quantas pessoas caminham conosco com dores morais, espirituais, né? E nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui em saúde perfeita, né? Então, isso mostra também, meus irmãos, que muitas vezes nós também estamos do outro lado da parábola, né? Porque muitas vezes nós também sofremos dores físicas, muitas vezes nós também sofremos dores morais, dores espirituais. E se nós formos ver em relação aos outros, nós temos muito, mas muitas vezes nós também sofremos isso. Então isso faz com que nós estejamos dos dois lados, uma vez do lado da riqueza e muitas vezes do lado da pobreza, né? Não matéria, mas em saúde, né?
Então é isso. Se nós formos analisar, nós vamos ver que nós também temos as nossas dores, né? Nos mostrando que algumas vezes estamos de um lado, outras vezes estamos de outro. Outro ponto de reflexão para nós aqui, meus irmãos, é o seguinte, que nós um dia necessitamos de amparo e acolhimento das nossas dores. Quem de nós nunca teve as nossas dores? Quem de nós nunca precisou, né, pedir emprestado ao ouvido de alguém para podermos conversar? Em outras ocasiões, né, nós amparamos, nós acolhemos o nosso irmão necessitado. Então, algumas vezes nós acolhemos nosso irmão necessitado e outras vezes nós somos necessitados e somos acolhidos por outros. Né? E outro ponto também de reflexão para nós aqui é nós perguntarmos: quantos Lázaros nós conhecemos? Sejam Lázaros necessitando de ajuda, que estão ao nosso lado, né? Que convivem conosco muitas vezes no dia a dia. Aqueles que necessitam de um ouvido amigo, seja em nosso ambiente social, seja em nosso tempo religioso, seja em nosso lar, seja com os nossos familiares. Então, será que nós estamos entendendo ou melhor, tudo isso aqui, e estamos diante desse entendimento, nós estamos estendendo as mãos aos Lázaros que nós encontramos no nosso caminho? Como eu disse, podemos não possuir dinheiro, bens para sustentar muitos desses Lázaros que estão espalhados por aí, convivendo conosco, que vivem, né, junto de nós. Mas nós poderíamos ajudá-los de outra forma. Qual seria? Aquilo que eu quero dizer antes. Com uma palavra amiga, com uma palavra de incentivo, com uma palavra de encorajamento, emprestando muitas vezes os nossos ouvidos. E notemos que o rico, na parábola, mesmo em um lugar de tormento, ele não acordou. E continuava a ser o mesmo egoísta de quando estava aqui na terra. Pedindo que Lázaro molhasse o seu dedo na água para se refrescar, ele ainda estava vendo Lázaro como um servo, como um empregado dele, imaginando ainda poder dar ordens a ele, assim como fazia quando estava aqui na terra. Olha que interessante. Ele pediu a Abraão que Lázaro fosse à sua casa e avisasse os seus familiares, demonstrando aí que se preocupava somente com seus familiares, com seus parentes, pois senão ele poderia pedir que Lázaro voltasse para avisar a todo mundo, e não somente os seus irmãos, os seus familiares. Isto mostra um egoísmo da parte dele. Notemos também que a hipótese de pedir para ir avisar os seus irmãos, ou precisamente os seus 5 irmãos, como diz ali o Evangelho, para que não caia na mesma cilada, pelo contrário, né, como nossos irmãos religiosos disseram, isso mostra ser real a crença na comunicação entre os vivos e desencarnados. Notemos que Abraão não disse que não havia possibilidade de Lázaro avisar os seus irmãos, o que comprovaria realmente, biblicamente, que não existia a comunicação entre vivos e desencarnados. Em resposta, Abraão apenas afirma a inutilidade de tal coisa. E ele justifica dizendo que eles têm a Moisés e os profetas. Se não ouvem eles, tampouco dariam ouvidos para os desencarnados. Fato incontestável, meus irmãos, até os dias de hoje, ao ver que muita gente ainda não dá crédito a muitas mensagens que os espíritos superiores trazem para nós, provando, portanto, o que Abraão estava coberto de razão. Então, o rico argumenta ainda dizendo que se ele, Lázaro, ressurgisse dos mortos, eles acreditariam nele, o qual Abraão disse que nem se ressurgisse, eles acreditariam.
Agora vamos analisar uma coisa. Quem nós conhecemos que veio trazer, através de sua vida, a lei do amor e ressuscitou? Quem? Jesus Cristo, com certeza. Jesus Cristo veio, né, ressurgiu dentre os mortos, né? E os homens aceitaram ele e seus ensinamentos? Não totalmente, né? E isso quer dizer o quê? Por isso que Abraão respondeu que nem se ressurgisse alguém dentre os mortos, eles ouviriam, eles dariam ouvidos, assim como aconteceu com Jesus, que foi perseguido, né, desenhado pelos poderosos da época, e mesmo depois que ele ressurgiu e deixou a mensagem, os seus discípulos que começaram a pregar aquilo que ele tinha ensinado, começaram a ser perseguidos. No entanto que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e assim vai. Então vocês viram que nem todos acreditaram. Então Abraão tinha falado a verdade, que o Cristo que ressurgiu dentre os mortos, para falar como é que era, tudo, eles não deram crédito. Então Abraão estava coberto de razão, que nem se ressurgisse alguém dentre os mortos, as pessoas iam acreditar. E é por isso, meus irmãos, é por isso que nós não devemos viver reclamando. Tem gente que só vive reclamando da vida, reclamando da situação. Por mais que a situação esteja boa, a pessoa sempre acha um modo de achar que algo está ruim. E a gente sabe que isso é uma doença. A pessoa que só reclama, ela cria esse vício de reclamar. E é patológico isso. Se nós formos falar em reclamar, vamos entender então que a raiz etimológica da palavra reclamar vem da palavra clamar. O que é clamar? Clamar a Deus é o quê? Suplicar, pedir instantaneamente, rogar, implorar. Isso nos ensina o quê? Que todas as vezes que nós reclamamos, nós clamamos duas vezes. Se nós estamos clamando, né, da situação ruim que nós estamos vivenciando, nós estamos pedindo que essa situação repita conosco. Não é isso? Então, muitas vezes nós encontramos pessoas que questionam, dizendo: por que eu, meu Deus? Por que eu tenho que conviver nessa família? Por que eu tenho que conviver com pessoas assim, com pessoas assado, né? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Por que eu tive que nascer nessa família? Né? E quando nós começamos a realizar o autoconhecimento, nós vamos compreendendo que cada um de nós tem de acordo com as suas necessidades para a sua própria evolução. Né? Daí eu lembrei a parte lá do Evangelho do medir e do medido, né? Que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 21 a 25, e também Mateus, no capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: com a medida que medir, né? Com a medida que medirmos, seremos também medidos. Ou seja, da forma que nós tratarmos determinadas coisas, nós poderemos ser tratados também de forma semelhante. Né? Então, o rico, ele precisava passar pelas provas da riqueza. E o pobre, Lázaro, também precisava passar pelas provas da pobreza. A questão, meus irmãos, o problema, o cerne da questão não é ser rico ou ser pobre, e sim o uso que se faz dessas condições. Né? Então, outra reflexão que é trazido para nós é esse diálogo de Abraão e o rico, e que tem apenas eles que conversam. Lázaro não abre a boca para falar nada, somente o rico e Abraão que conversam nessa parábola, né? E nós vemos que o Abraão diz, né, que para o rico que tudo tem uma hora certa para acontecer, né? E que não era aquele momento, e que entre eles havia um abismo de distância. E realmente, né,
se nós formos ver, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, naquele momento, o Lázaro não poderia sair de onde estava e ir onde estava o rico. Por quê? Porque a condição espiritual dele, né, não que talvez não permitisse, mas que não daria condições de estar lá. E vice-versa. Né? Então, o Cristo, ele quando estava entre nós, meus irmãos, ele não curou a todos. E por que será que ele não curou todos? Porque com certeza nem todos tinham merecimento da cura. Né? Abraão, nesse diálogo, ele relata que dependendo da nossa vida aqui na Terra, nós podemos criar um abismo muito grande entre a nossa vida terrena e a verdadeira vida espiritual. Então, o abismo que trata a parábola não se trata do abismo físico, mas sim do abismo moral, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Certo? Então, esses abismos são as distâncias de evolução espiritual que cada um de nós tem. E que os nossos hábitos, os nossos costumes vão estreitando ou alargando mais este abismo. Notamos também nessa parábola que Lázaro, né, como eu tinha falado, não disse nenhuma palavra, ficando somente com o rico e Abraão. Mas será por que o Lázaro não disse nenhuma palavra? Será porque quando ele estava aqui na terra, ele não reclamava de suas dores a Deus? E mesmo depois que ele desencarnou, ele não disse absolutamente nada nessa parábola. Não se justificou, ao contrário do rico, né, que se justificou, que queria, né, ter condições privilegiadas e tudo mais. Então, Abraão, ele disse que o rico deveria fazer as coisas certas enquanto estava aqui na terra. E daí eu lembrei de uma passagem, né, que fala muito claramente isso. Você já deve ter ouvido outras pessoas falarem. Tá assim, ó. Procure reconciliar-te com o teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. E em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20 a 26. Vamos traduzir para nós podermos entender. Procura reconciliar-te com o teu adversário. Ou seja, procuremos reconciliar com as nossas adversidades, que podem ser várias. Essas adversidades podem ser pessoas, podem ser coisas que nós carregamos, defeitos. Nós são os nossos adversários. Porque tudo aquilo que não nos permite evoluir, crescer, acaba sendo uma adversidade para nós. Correto? Enquanto ele caminha contigo para o tribunal, ou seja, enquanto nós estamos aqui com essas adversidades. Para o tribunal, né? Caminhando contigo para o tribunal. O tribunal aqui a gente pode entender como se fosse a nossa consciência. Certo? Senão o adversário te entregará ao juiz. O que pode ser o juiz aqui? O juiz pode ser entendido como a lei universal. Que independente da crença, a lei universal é para todos nós. Não é? O juiz te entregará para o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Que prisão será essa? A prisão da culpa, a prisão do remorso, a prisão de não ter feito aquilo que se propôs fazer. E é verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, enquanto não conseguirmos resgatar os nossos débitos, enquanto nós não consertarmos tudo aquilo que nós mesmos fizemos. E aos poucos nós vamos resgatando tudo isso e aprendendo com isso. Né? Ao mesmo tempo que nós vamos resgatando, nós vamos aprendendo. Da mesma forma que nós repreendemos uma criança para não fazer determinadas coisas, ela vai entender que aquilo é errado, né? E nós também, como crianças, vamos entendendo que determinada
coisa que nós fizermos, um determinado estilo de vida que nós escolhemos a ter, podem ter consequências futuramente. Né? Alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Quer colocar? Podia dizer assim, às vezes quando a gente vê falar, né, da riqueza, da pobreza, às vezes sempre coloca na riqueza os defeitos do rico, né? Sim. E que o pobre ele está resgatando e vai sair bem. E às vezes a gente vê exceção disso aí. Tem rico, financeiramente falando, que tem nobreza nos seus gestos. Sim. Contribui muito com a humanidade, faz Sim. trabalho filantrópico muito grande, né? Sim. Trata muito bem seus funcionários. Quer dizer, tem exceções. Tem exceções, claro. E embaixo também da pobreza material total, também tem aquelas pessoas que é pobre, muito pobre e arrogante, orgulhosa. Né? Então, isso, às vezes, não nasci ferrado, vou sair bem. Não quer dizer nada. Sim. Vai depender do que você falou da riqueza espiritual. Sim. Né? Nos dois casos. Sim, é porque a riqueza e a pobreza aqui, que eu quis trazer também, foi num âmbito assim, dos dons espirituais que todos nós temos, e que muitas vezes as pessoas não sabem valorizar a riqueza que tem. Porque enquanto muitos pobres, materialmente falando, ficam preocupados em querer ter posses, eles muitas vezes esquecem dos dons que ele tem, que poderia sobressair, poderia ajudar muitas pessoas, e ele poderia se sentir muito feliz com isso. Porque a riqueza não é sinônimo de felicidade, assim como pobreza também não é sinônimo de infelicidade. Porque quantas pessoas que são pobres são felizes, e quantas pessoas que têm posses e têm um vazio muito grande dentro dos seus lares, dentro de casa, dentro de si mesmo. Não é verdade? Então, você falou, tem os dois lados. Né? Aqui, quando a gente fala em riqueza e pobreza, a parábola dá a entender da pobreza material, fala das roupas de linho, né? Tudo que era utilizado, tudo. E da pobreza fala realmente das feridas, tal, que ficavam, os cachorros lambiam. Mas se a gente for trazer aqui da nossa reflexão, justamente, a gente tem que trazer o lado também da riqueza que cada um de nós tem, que nós nascemos com isso. Né? Quando nós nascemos, nós já trazemos nato em nós essa riqueza espiritual, que são os nossos dons espirituais. Por isso que eu digo que uns precisam de médico, outros precisam de advogado, outros precisam, né, do religioso. Por que um ser humano não tem todas essas opções? Porque não daria uma pessoa só. Então cada um tem um dom. E que bom que cada um tem um dom. Isso mostra para nós também que nós, né, dependemos do outro. Que ninguém é sozinho. Eu posso ser super inteligente, eu posso ser em medicina, um expert em medicina. Mas se eu precisar de uma parte jurídica, eu não vou buscar um médico, vou buscar um advogado. Se eu tiver uma situação difícil emocionalmente, eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo, vou procurar uma igreja. Né? Então isso demonstra que às vezes as pessoas, assim, elas gostam muitas vezes de estar valorizando determinadas coisas, quando o valor em si está dentro de cada um de nós. Do modo que nós conduzimos a nossa vida. Né? Parece até poeta falar uma coisa dessa, né? Mas é a realidade. Pode falar. Rapidinho, para não atrapalhar seu andamento aí. Eu estava lembrando de uma coisa, é o seguinte, tudo que você falou, ninguém está por acaso aqui, né? Ninguém está nessa situação, tudo é questão de aprendizado. E às vezes nós mesmos assumimos isso antes de encarnar. Né? Então, assim, eu aprendi uma coisa, a essência, nós somos todos filhos de Deus, a essência divina reside em nós. Todos nós somos filhos de Deus. O que conta no futuro próximo, eu gosto de falar na primeira pessoa, o que consta, o que vai realmente contar para mim no futuro próximo, é de como eu me deparo com determinadas situações. Né? Vai contar isso. Né? E só para encerrar essa minha parte, nós estivemos lá do lado dos idosos, eu pensei sobre isso lá. É lógico que uns já estão muito acamados, fisicamente, tudo. Mas a gente nota que alguém pode dizer, puxa vida, coitado desse pessoal, né? Está aí já no final da vida, né? E eu notei,
uma forma diferente como as pessoas lidam com aquela situação. Né? Então é um aprendizado para mim nesse sentido também. Porque as situações estão aí, nós não temos controle sobre as situações. Né? A gente deve procurar o controle sobre nós mesmos, de como a gente se depara com as situações. Né? Às vezes elas podem ser as mais difíceis possíveis, mas o que vai contar, repetir, é como eu me deparo com isso. Né? Como eu assimilo isso, como eu lido com isso. Isso vai determinar meu futuro próximo e os outros. Né? Certo. Foi? Então a gente vê que nesse meio, pessoas igual bem o nosso irmão lembrou aqui, pessoas que são pobres, materialmente falando, mas também que são pessoas orgulhosas, né? São pessoas assim que vivem no vitimismo, e é muito mais fácil você se vitimizar e colocar a culpa no outro do que você assumir que muitas vezes a responsabilidade de você não estar numa situação melhor é sua, as escolhas que você fez, né? Porque você pode não ter dinheiro no bolso, mas pode estar feliz por dentro. Você pode estar com uma carteira cheia de dinheiro, mas você pode estar com um vazio existencial enorme dentro do seu coração, dentro do seu peito. Não é o que a pessoa carrega no bolso, na carteira, que vai determinar se a pessoa é feliz ou não, mas a maturidade espiritual que essa pessoa carrega. E a maturidade espiritual, a gente consegue ela como? Estudando. É o que a gente está fazendo aqui, reflexionando uma passagem. Né? Aquilo que eu digo, não é porque eu estou aqui que eu sei mais que vocês, não, pelo contrário. Aquilo que eu disse lá hoje, né? Todos nós somos aprendizes matriculados na escola chamada vida. Todos nós. Todo dia nós estamos aprendendo. Né? E que esse aprendizado possa trazer para nós mais simplicidade, né? Que possa trazer para nós assim, uma clareza maior de abertura para ver o outro realmente, né? E sentir a necessidade do outro. Porque, como eu disse aqui antes, algumas vezes nós somos necessitados, nós precisamos ser ouvidos, precisamos de orientação. Outras vezes nós damos essa orientação. Então, a vida é uma verdadeira troca. Não é verdade? E assim, Luiz, a gente expande a consciência de vida. Sim. E nós estamos aqui também para expandir a nossa consciência direcionada ao amor. Verdade. E nós sabemos que o Espiritismo, né, com seus 160 anos, 170, né? Por aí, é muito novo ainda. E o Espiritismo não está pronto. Aquilo que a gente estava conversando hoje, né? Kardec não trouxe a codificação e disse, é isso, daqui para frente não tem mais nada a ser acrescentado, não tem mais nada, está prontinho. Não, pelo contrário, está em construção. E cada maneira, cada forma de pregar, vamos dizer assim, ensinamentos, é diferenciado. A cada ano, se eu pegar esse estudo meu aqui, daqui um ano voltar aqui para falar, esse estudo será muito mais rico em detalhes do que está sendo hoje. Por quê? Porque eu vou ter aprendido muito mais coisas. Não é verdade? Então, meus irmãos, tanto que Abraão diz, né? Orienta o rico dizendo, eles têm a Moisés e têm os profetas. As leis estão lá, como se estivesse dizendo, as leis estão lá. Eles precisam seguir aquelas leis. Se nós formos analisar, nós também precisamos seguir essa lei. Né? Porque nas 3 revelações, a terceira revelação é o Espiritismo, né? Vou decrescer. A segunda é o Cristo, né? E a primeira é a de Moisés. Né? Então, se nós formos ver a época histórica que Moisés trouxe a primeira revelação, as pessoas não são como é hoje, gente. As pessoas eram mais embrutecidas, eram mais assim, né? Muito diferente. Tanto é que o próprio Cristo, quando esteve aqui, ele disse, né? Vós aprendeis, né, que olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Se te bater em uma face,
apresenta-lhe outro. Ensinamento do Cristo. Ele não está indo contra aquilo, mas está mostrando para nós uma outra forma de nós resolvermos determinada situação. Não é no olho por olho, dente por dente, não é a ferro e fogo. Mas, infelizmente, tem irmãos que, eles interpretam da forma literal. Então, é difícil conversar, realmente, teologicamente falando, com quem faz a sua hermenêutica, vamos dizer assim, sua interpretação literal. Quer dizer, é aquilo e pronto, acabou. Não tem aquela interpretação. Eles não levam para um lado alegórico da coisa. E por isso que dá muitas discussões teológicas devido a isso. Então, se nós formos ver as leis, nós conhecemos as leis, que é o quê? Os 10 mandamentos, o decálogo. Mas o Cristo, ele nos ensinou que existem 2 leis que substituem todas essas 10 leis, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo, Vou falar igual está lá na Bíblia. Vou resumir. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro. E o segundo, e ao próximo como a ti mesmo. O amar a Deus acima de todas as coisas, assim, para nós, assim, para mim principalmente, até não é tão difícil, não, porque é uma questão de nós trabalharmos isso. Mas amar o próximo como eu me amo, gente, é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu falo de mim, não posso falar de vocês. Vocês que façam a reflexão de vocês. Mas esse amar o próximo como a mim mesmo, eu acredito que eu vou ter que voltar muito aqui para poder aprender isso. Nova vida. Novas vidas. Novas. E o pior de tudo é aquela frase que diz, que nós, amando a Deus acima de tudo e o próximo para nós mesmos, que é um dos maiores desafios que nós temos desta vida e talvez de outras também, implica em nós, essa que é terrível essa frase, implica em nós, muitas vezes, aceitarmos os outros como eles são. Como é terrível essa frase, Aceitar o outro conforme o outro é. Porque não é a gente que vai mudar o outro vai mudar por si só, ou porque a vida vai lhe apresentar, Porque muitas vezes a gente quer fazer muito pelo outro. Eu trabalho em escola, a gente vê isso, que às vezes os pais querem fazer tanto dos filhos, que eles acabam podando os filhos do direito que eles têm de eles mesmos fazer por eles. De eles mesmos aprender por eles. A gente quer proteger tanto, que a gente tira a oportunidade deles mesmos crescer, eles mesmos caminhar com as próprias pernas, eles mesmos chegar às suas próprias conclusões. Mas às vezes a gente fala isso, não é por maldade, é por amor mesmo, ou porque às vezes a gente quer o melhor, E quando a gente fala com os pais que não é dessa forma, que você tem que deixar o filho errar, você tem que deixar o filho fazer as coisas para ele entender que aquilo é errado. Mas se você está sempre à frente, e na hora que você não estiver mais, como vai ser esse filho? A gente não sabe, eu estou aqui hoje, amanhã eu não sei. Deus é que sabe, não é verdade? E é isso que a gente tinha para hoje, É trazer essa reflexão de que nós temos várias oportunidades para nós crescermos, espiritualmente falando, e que todas as vezes que alguém falar para vocês que o mal, rico e Lázaro falar da não impossibilidade da comunicação com o mundo físico e o mundo espiritual, vocês vão lembrar que a gente está falando aqui hoje, que Abraão não disse que não era possível a comunicação, ele disse que não era viável. Por que não é viável? Porque mesmo que se alguém ressurgisse dentre os mortos, eles não ouviriam, assim como aconteceu com Jesus, que ressurgiu e mesmo assim, hoje, muitas pessoas ainda não veem, Certo? Querem falar mais alguma coisa? Sentar? Quando você fala na dificuldade de amar o próximo, Só de você admitir isso, já está dando um belo de um passo gigantesco, porque sem esse passo, definitivamente você não caminha. Então,
o primeiro passo gigantesco é a humildade de entender que a gente tem as nossas imperfeições, que a gente tem que trabalhar ela. Então, é um passo muito grande que você está dando, porque é o reconhecimento da nossa fraqueza, que a gente tem dificuldade. Todos nós temos, mas nem todo mundo admite isso. Né? Então, e eu descobri isso, porque quando eu fiz terapia, eu também sou humano, sou ser humano, e na minha terapia eu tinha assim os ensinos espíritas muito ferrado. Quando eu cometia alguma coisa, eu, juiz de mim mesmo, me castigava demais. Falava assim, olha, você está estudando isso no espiritismo, você está indo lá na frente falar determinada coisa, está fazendo outra. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de caráter é o seu? Eu ficava me questionando, me cobrando isso. Aí quando eu fiz a terapia com uma colega, que também é espírita, ela falou para mim, você não deve se cobrar, porque você é humano. Você ainda está vestindo essa roupagem humana. Você tem que buscar melhorar, mas não querer ser melhor que os outros. Você tem que ser melhor para você, não para os outros. Se os outros acham que você é melhor, bom para eles. Agora, se você acha que você não é bom, então você busque trabalhar isso e ser uma pessoa boa. Não para os outros, mas para você mesmo. Foi uma dica ótima. Muitas vezes no gato a gente não é perfeito, a gente sabendo o que é certo e o que é errado. Sim. Você não vai fazer uma maldade, você vai ficar quieto em algumas situações, aí a gente tem que aprender. É muito dificilmente você. Então, assim, se a gente sabe o que é certo e o que é errado, você já não pensar, se você maltratar uma pessoa, fazer um mal a uma pessoa, você vai evoluir com isso e com isso me aprendendo a olhar as pessoas diferentes. Isso daí já é um amor ao próximo. E uma prova grande disso é quando você é casado com uma pessoa que não é espírita. Porque ela fala assim, você faz esse tipo de coisa? Que tipo de espírito é você? Eu vou chegar lá na frente do grupo espírita, vou falar o que você falou para mim. Lá todo mundo tem esse pãozinho, como isso, como aquilo. Eu vou falar, vou tirar sua máscara. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Às vezes as pessoas chamam a gente, né? Para responsabilidade. Isso é muito bom, gente. Porque, as crianças, né? Você vai na casa espírita, quem fica brigando comigo? Então, mas o Chico fala o seguinte, que amar o próximo não é ter toda a paciência, que toda paciência tem que ter limite. A paciência também tem que ser educadora. Então, amar o próximo não é amar como você ama o seu filho. É totalmente diferente. Basta você não querer o mal para ele. Ou se ele cair na rua, você vai lá, acode ele, mas não tem que ficar abraçando ele. Acode ele, leva para o hospital, e esse é amar o próximo. Então, ele não tem que ficar uma preocupação muito grande, senão a gente cai na culpa, né? Então foi que eu caí, né? Fui crescendo, estudando, vendo as coisas. A gente, assim, quando entra no espiritismo, gente, a gente fica fascinado, né, com o estudo do espírito. E daí a gente começa a falar, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa. E a gente começa a se corrigir, se culpar, fazer... Isso no meu caso, né? E aí isso faz um mal danado pra gente, né? Que a gente fica se cobrando, né? E fala, meu Deus do céu, hoje eu falei tal coisa, hoje eu falei mal de alguém. Quer dizer, eu falo mal dos outros também. Sabe? Hoje eu falo assim, né? Sabe? E depois eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou falando, estou estudando e falando isso, comentando as coisas do mal. O que eu tenho a ver com a vida da pessoa? Então isso serve para a gente também se policiar, não é verdade? Mas acima de tudo buscar. Esse clique que dá, que é o sinal que você está evoluindo. É a faculdade, né? Só da gente reconhecer é uma forma da gente perceber o quê? Que a gente está dando um passinho, né? A gente está melhorando um pouquinho. Porque tem gente que faz as coisas e não está nem aí. Não tem consciência, né? Porque às vezes a gente faz e arrepende, tem consciência, procura melhorar, você faz essa autoanálise aí, Essa eu acho que é a grande diferença do espiritismo. Ele te mostra a verdade e você faz uma autoavaliação. E outro segmento, você não sabe nem que está errado. Aqui a gente já tem a consciência que não está legal, que precisa melhorar. Eu acho que essa é uma grande virtude que a gente pode ter de melhorar mais rapidamente que outros setores religiosos. Verdade. O espiritismo é uma bênção. E outra coisa que eu achei interessante também, o amar, né, o próximo, também eu entendi que quer dizer assim, que muitas vezes, em várias situações, nós devemos odiar menos, ou desgostar menos da pessoa. O amar
Mas não quer dizer que o amor, não quer dizer, né, odiar menos, ou ter menos raiva, né, ou buscarmos ver o lado do outro, que às vezes é O difícil. Né? exercício bom disso aí é o seguinte, você, é lógico que de uma pessoa, ela pensa diferente, ela está agindo de uma maneira que você acha que não é muito conveniente. Isso pode ser em qualquer situação, dentro do trabalho, é um exercício que a gente busca, buscar fazer, olhar para aquele irmão e fixar no lado bom da pessoa. Todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um lado bom. O pior que ele seja fazendo agora, o ser filho de Deus, ele tem um lado que ele quer. Às vezes ele não está conseguindo colocar isso na prática. A cada nós o quê? Até para respeitar, odiar menos, como você falou, se gostar menos. É uma tarefa nossa, vai nascer para o lado de uma pessoa. Se possível, esquece do lado. Eu percebo nisso porque eu tenho escolhido, não é culpa nacional. Eu vejo a pessoa perguntar. Se eu não estou concordando muito com essa gente, quem me garante que eu, na vida passada, não fiz nada semelhante? Quem me garante isso? Se eu dou um pouco de entendimento hoje, certamente lá para trás, fazer isso não explora. Você começa a olhar aqui como irmão, eu gosto de dizer o seguinte, é como se fazer uma simbologia, é como nós estivermos numa escada, subindo uma escada. Uma escada de quê? De entendimento. A Divina Espírito fala isso. Você pode estacionar em determinada escada. Voltar para baixo, você não volta. Você pode estacionar. Então, um irmão meu desse pode estar numa escala mais abaixo, de nível de entendimento. Verdade. E eu agradeço, né, gente, a oportunidade de estar aqui, né, que vocês me deram de estar trazendo um estudo, trazendo uma reflexão. Isso é tão importante para a gente, porque assim, a gente vai estudando, vai refletindo, e a gente vai fazendo a nossa autoanálise, a gente vai fazendo a nossa reflexão interna, né? E isso a gente só tem a agradecer, né? Todos nós temos capacidade para isso, e os estudos espíritas proporcionam isso para a gente, né? Porque não é fácil ser espírita. Como, né, o Zé Raul Teixeira fala, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, porque não é fácil, né? Porque quando você faz algo de errado e fala, eu fiz isso porque o Satanás estava aqui me atazanando, estava me afetando, o demônio estava aqui, então eu fiz por isso. Tá, então o outro, sempre o outro. Mas quando você fala, não, eu fiz porque eu não presto mesmo, eu fiz porque eu tenho essa má índole, eu fiz porque eu tenho que me corrigir, porque eu sou uma pessoa que está em erro, mas estou buscando me corrigir. É difícil a pessoa, né, parar de transferir responsabilidade para o outro, né? E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, viu? Espero que tenha ficado claro. Agradecendo na boa palestra. Imagina, isso é uma reflexão, nem uma palestra. Muito valiosa. Obrigado. Obrigado. Então, é isso, gente. Tá? Samara agora vai falar a prece para nós, né? Depois a gente passa para a segunda parte. Isso, depois a gente passa para a segunda parte, que é a introdução do irmãos, para que a gente possa receber o plano espiritual. Senhor Jesus, Mestre querido, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelas preces de hoje, pelo lindo estudo realizado pelo nosso irmão Luiz José. Obrigado, José. O estudo foi muito valioso. Então, a gente pergunta, né? Por que te afirmas tantas vezes incapaz de auxiliar? Em verdade, imenso é o mar das necessidades humanas. Mas, entretanto, maior ainda
providência divina, onde todos nós podemos doar algo em favor de alguém. Um dá um ouro, o outro dá um pão, o outro um agasalho e o outro um ensinamento. Mas se por hora, os seus compromissos são tantos que nós não dispomos de minutos a fim de empregarmos em benefício de Deus, nós podemos mesmo assim distribuir simpatia e paz, coragem e esperança. Para isso, não podemos nunca aposentar o nosso sorriso. Enquanto nós cultivarmos melindres ressentimentos, enquanto nós não aceitarmos os nossos adversários na condição de filhos de Deus e irmãos nossos, tão dignos de amparo quanto nós mesmos, enquanto sonegarmos serviços fraternos aos que ainda não nos estimem, enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós será impossível. Porque procuras a paz, queres a felicidade, então tranquiliza tantos quantos te desfrutam da convivência e fazem-os felizes tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis, esquece sofrimentos e queixas, prossegues fazendo o melhor que possas, porque o investimento no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Então, obrigada, meu Deus, pelas graças então que nos foram concedidas nesses momentos de prece, em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos espíritos de luz que nos enviastes para nos socorrer de todos os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Mestre Jesus, por ter nos ensinado que através da prece nós estaremos encontrando o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida nós poderemos chegar ao Pai, onde nossa salvação. Aos irmãos de luzes, guias e protetores, os nossos agradecimentos por todo o bem que nos tem proporcionado e que o Mestre Jesus continue nos iluminando cada dia mais, para que juntos um dia, reunidos na glória do Pai, nós possamos render graças e glórias ao Mestre Jesus, que tanto fez e faz por nós. Paz e luz para todos os irmãos aqui presentes, paz e luz para toda a humanidade, e que assim seja. Que assim seja. Vamos manter os nossos pensamentos elevados a Jesus, nosso amado Pai, a Deus. Vamos passar para a segunda parte, que é o passe. Vamos deixar que a espiritualidade, amigos, mensageiros de bem dessa casa, possa acolher cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, lançando sobre nós, sobre as nossas necessidades físicas e espirituais, o lenitivo necessário para o nosso fortalecimento.
Obrigada, meu Pai, ser conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus.